Agora sim. Bom, a nossa disciplina é contabilidade básica, então, como a gente só vai ter apenas três aulas para complementar, né, o assunto, então, para também não voltar muito, não voltar desde o início, voltar apenas um pouquinho para a gente pegar um raciocínio de novo, né, do que é a contabilidade, eu vou retomar daqui, falando de patrimônio e de antes. Vocês relembrarem um pouquinho que já, digamos, o dia a dia da contabilidade básica, ter um entendimento, relembrar ou ter um entendimento melhor do que é ou de como a gente trabalha na contabilidade. Mas antes, como eu havia dito, para os que já tinham chegado, né, uma breve apresentação. Me chamo João Paulo Medeiros, sou... Epa, escutei alguém chamando. Me chamo João Paulo Medeiros, sou formado em contabilidade, pós-graduado em administração, né, com especialização, no caso, em administração de empresas, com ênfase em estratégias e finanças, e leciono não só a área específica de contabilidade, mas algumas também de administração, que envolvam contabilidade ou que sejam semelhantes, não só a administração de custos, produtos, um pouquinho de economia, também um pouquinho de cálculo, né, a parte de matemática, estatística, administração, matemática financeira, e aí se vai. E já estou desde 2010 lecionando ensino superior e ensino técnico, né, digamos assim. Então, a gente já vê um pouquinho nessa toada de lecionar. Então, para quem está chegando aí, mais uma vez, dar boa noite e vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de contabilidade básica. Como eu falei, para não puxar muito lá atrás, eu vou falar um pouquinho do que a gente vê mais no dia a dia, do nosso entendimento para quem trabalha com contabilidade, as nomenclaturas e a forma de como a gente vê a contabilidade. É um pouco diferente do que vocês, digamos, têm o costume de ver no dia a dia, do que é positivo, do que é negativo, do que é crédito e do que é débito. Na contabilidade, a gente vê algo pouco diferente, mas com a lógica a mesma. Mas vocês vão entender quando eu começar a relembrar e explicar aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, na contabilidade a gente sempre trabalha com a questão do patrimônio. O patrimônio é tudo aquilo que a empresa tem, seja positivo ou seja negativo, seja crédito ou seja débito, seja soma ou seja subtração. Aí alguém pode já estar perguntando assim, mas quer dizer que o que eu tenho de débito faz parte do meu patrimônio? Sim, o que você tem de débito, no entendimento financeiro normal, também é seu patrimônio. E na contabilidade a gente sempre gosta de deixar bem claro que você tem seus direitos e suas obrigações. E sua obrigação ou suas obrigações são patrimônio seu, é responsabilidade sua. Lógico que a gente sempre trabalha com relação à questão de relacionando, né, a empresa, mas a gente também pode fazer contabilidade na nossa casa. Eu sempre gosto de trabalhar e demonstrar exemplos nossos do dia a dia. Sejam, querendo dizer o quê? Sejam com o seu salário, que é as suas receitas, e suas despesas, que sejam água, luz, feira, e aí se vai. E eu sempre gosto de fazer essas comparações para não deixar só no mundo empresarial, digamos, né? Porque nem todos já possam ter trabalhado ou estejam trabalhando e têm esse entendimento ou esse conhecimento
no ramo empresarial de como se trabalha, de como se faz contabilidade. Só um detalhe, que contabilidade, muitos às vezes podem estar se perguntando, qual contabilidade não é só notas fiscais e folha de pagamento? Não, a contabilidade em si é a apuração do seu patrimônio. Não é comum, principalmente nas empresas da nossa região, se fazer a contabilidade como um todo, que eu sempre gosto de dizer assim, contabilidade é o todo, é você averiguar, é você controlar, é você mensurar o seu patrimônio. E patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, avaliado em moeda. Incluímos nesse grupo também as obrigações, uma vez que relacionando-se a apenas bens e direitos, não se pode identificar a verdadeira situação de uma pessoa ou empresa. Patrimônio é nada mais, nada menos que a junção disso tudo. Bens, exemplo, vamos falar aqui de pessoa. O que são seus bens na sua casa? Seja guarda-roupa, televisão, os móveis, isso são os seus bens. Seus direitos, digamos que a casa é sua, então é um direito seu você utilizar a sua casa para o que você quiser, porque ela lhe pertence. Obrigações, água, luz, feira, entre outros. Bens, para a gente começar a entender melhor, né? Falando já na parte também empresarial. São itens capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica. Podem ser bens de uso, balcão, prateleiras, espelho, entre outros. Bens de consumo, papel para embrulho, material para limpeza, pó de café. E bens de troca, a chamada, o mais conhecido exemplo, mercadoria para revenda. Isso a gente trabalhando esses exemplos específicos, né? Mas a gente também tem que imaginar a seguinte situação: não só empresas que vendem produtos, mas também empresas que fabricam ou empresas que prestam serviço. Então, a capacidade de você prestar um serviço também é um bem que você tem. Digamos, se eu sou contador, exemplo, né? Se eu sou contador, um dos meus bens para me prestar o serviço de contabilidade é o meu conhecimento. E aí, mais na frente, eu vou falar também um pouquinho da questão dos bens tangíveis e dos bens intangíveis. Os tangíveis é aquilo que você pode mexer, tocar, manusear. E os intangíveis, esse exemplo que eu dei, sua capacidade que você adquiriu para gerar riqueza. Que um detalhe, todas as empresas, ela tem por finalidade, lá, se fosse para voltar um pouquinho, falando dos princípios contábeis, toda empresa ela é criada e, digamos, nascida para sempre se gerar riqueza. Lógico que quanto maior a riqueza e você puder controlar suas despesas, maior você vai ter lucro. Mas riqueza é riqueza. Seja 1 centavo ou seja R$1 milhão. O que vai influenciar aí nessa avaliação ou nesses valores é o quanto de margem você teve de lucro com base nas suas despesas. Mais na frente a gente vai tentar explicar também um pouquinho sobre isso. Bom, bens podem ainda ser classificados como materiais tangíveis, sendo aqueles que possuem corpo, podem ser móveis e imóveis, os bens imateriais, os chamados intangíveis, formando o grupo daqueles que não possuem corpo, não têm matéria. Exemplo, marcas e patentes. Marcas e patentes, só um detalhe, um exemplo, né? Sempre que vocês virem uma determinada marca, seja ela conhecida na esfera municipal, estadual, federal, nacional ou internacional, e tiver aquela marcazinha de um Rzinho registrado, como fosse uma bolinha com um R, ali é uma marca ou uma patente, que ela pertence àquela empresa. Um exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola ganha dinheiro muito, lógico, aí para quem gosta, é muito saborosa, mas a marca e a patente da Coca-Cola, digamos assim, ela é um bem tangível de grande potencial, ou, digamos assim, não sei o valor hoje dessa marca, mas por ser patenteado, é uma marca bastante forte e de grande poder. Você tem como pegar na marca, digamos assim, Coca-Cola? Não.
ele é um bem intangível. O exemplo que eu dei antes do meu exemplo de contabilidade, a capacidade de fazer a contabilidade, o conhecimento que eu tenho é um bem intangível, porque eu não tenho como pegar meu conhecimento, entregar para alguém e pegar, e essa outra pessoa pegar. Eu posso repassar meu conhecimento. Então, esse é um bem intangível que eu tenho. Direitos. Normalmente as empresas vendem com mercadorias ou prestam serviços e disponibilizam para os seus clientes como forma de pagamento, à venda ou a prazo. Direitos são valores a receber de terceiros, que geralmente aparecem com os nomes dos elementos seguidos, da expressão a receber. Na contabilidade, a gente sempre trabalha com essas nomenclaturas. Vou tentar trazer antes de falar aqui, vou tentar trazer para a realidade do dia a dia de vocês, de todos nós, né? Quem trabalha, quem é funcionário, no momento em que ele é contratado, ele gera digamos, uma obrigação e um direito. Primeiro, a obrigação de cumprir, eu já estou adiantando um pouco, mas a obrigação de cumprir para qual função ele foi contratado, a obrigação daquela função. E por tabela é gerado também um direito. João Paulo, quem vem primeiro? O direito ou a obrigação? Aí fica naquela. Mas na hora que você trabalha o mês inteiro prestando serviço, funcionário, ou seja, por tabela é gerado um direito para você, que é o quê? O seu salário no final do mês. Então, direito para essa realidade pessoal, pessoa física, é basicamente isso. É um direito que é gerado para você e você pode adquiri-lo, pode não, vai adquiri-lo, seja ele semanal, por quinzena, por mês, e aí se vai. Na contabilidade, a gente trabalha muito com essas nomenclaturas, como eu coloquei aqui, a expressão a receber. Então, na hora em que eu vendo uma mercadoria, uma empresa vende a mercadoria, por tabela ela tem duplicatas a receber e promissórias a receber. Vamos para, mas se eu vendo um produto no cartão, então eu tenho uma venda a receber. Eu tenho, na verdade, que assim, cartão de crédito, para o lançamento contábil, digamos assim, que eu vou falar um pouquinho também sobre a questão dos lançamentos, quando a gente fala assim, venda de cartão de crédito, é uma duplicata, é uma promissória, se assemelha mais à promissória, porque você tem uma fidelidade para receber aquilo naquele dia, então, de determinado dia para frente. Pode-se entender como duplicata, mas teria que ver se foi a prazo ou não, e aí é um outro entendimento, outra explicação, mas para a gente deixar bem claro é o seguinte, quando eu vendo no cartão de crédito, eu gero um direito meu com aquela pessoa que comprou e por tabela com a financeira que é representante daquele cartão, ou dona daquele cartão. Se eu vender a prazo no cartão, mesmo que o cliente não pague, mas eu gerei uma obrigação com aquela empresa detentora do cartão de crédito. E ela foi gerada uma obrigação para ela de quê? Dela ter que me repassar um direito no futuro. E também tem os aluguéis a receber. E são uns exemplos mais básicos do dia a dia, digamos, do ramo empresarial. Memorize sempre a seguinte situação: bens e direitos devem ser mensuráveis em dinheiro, caso seja impossível mensurá-los, não poderão ser considerados ativos, devido à impossibilidade de registro, em face da ausência de valores para a sua identificação. Na contabilidade, a gente só pode entender e lançar ou registrar um direito de uma empresa se ele for capaz de gerar real, dinheiro, espécie, valor, digamos assim, né? Na hora em que você não tem como estipular, determinar isso, ele não pode ser gerado um direito. João Paulo, mas e aí? Aí não vai ser contabilizado. Eu sempre gosto de dar o exemplo de situações, aí trazendo um pouco para a realidade do dia a dia, digamos assim, não de empresa, mas de pessoas.
quando você, digamos assim, um direito que você gera, digamos, pode ser entendido como direito. Na hora que você tem um filho, quando você tem um filho, é como se é gerado um direito seu de, digamos, poder ter controle sobre o seu filho. João Paulo, isso digamos, isso se contabiliza, isso se valoriza? Não, em moeda não, mas é com o entendimento de algo que você tem, digamos, de poder sobre aquela situação. João Paulo, mas aí existem filhos que não obedecem aos pais. Acontece? Acontece. Mas é como se fosse um direito que você é gerado, que você pode exercer. No momento em que, aí trazendo para a realidade da empresarial, que você não tem como registrar em valor esse direito, então ele não pode ser entendido, lançado e registrado como direito seu. Acontece muito. João Paulo, eu tenho uma empresa, eu dei uma oportunidade a um funcionário. Você gerou um direito com aquela pessoa? Teoricamente, sim. Por quê? Você gerou um direito de quê? De poder, você contratou ele e, por tabela, ele tem que cumprir com as obrigações dele. Aí, depois, se inverte a situação. Na hora que gera as obrigações, ele lá, por ter tido obrigações geradas, ele começa a ter direito de volta. Então, empresa e funcionário, direito que a empresa tem sobre o funcionário, dele cumprir com as obrigações dele, como funcionário. Invertendo o papel, na hora que o funcionário cumpre com as obrigações dele, ele gera o direito de receber o salário no final do mês. Deu para entender? Oi? Deu sim, tá dando para entender. Vamos começando, pô. Não vou ficar aqui falando sozinho, não presta não gosto não. Obrigações. De forma simples, podemos definir obrigações como dívidas com outras pessoas, sejam físicas e jurídicas. São compromissos firmados e que serão exigidos quando seus vencimentos. Exemplos de obrigações, eu já falei um pouquinho. Salários a pagar. Na hora que é gerado, que eu faço um empréstimo, fiz o empréstimo, gerou um direito meu de eu pegar o valor do empréstimo. Peguei o valor do empréstimo. Mas, por tabela, eu tenho a obrigação do quê? De pagar esse empréstimo que foi gerado, que eu peguei no dinheiro. Então, empréstimos bancários a pagar. Na hora em que eu contrato um funcionário, ele presta o serviço durante o mês normal. Além do direito dele, do salário, eu tenho que ele foi gerado para ele, uma obrigação, é o salário, mas também o quê? Os encargos a pagar, FGTS e INSS. Só um detalhe aí com o INSS, que eu não coloquei o asterisco. Dependendo da forma ou da atividade, digamos assim, da empresa, esse INSS é pago pela empresa. Aí eu teria que explicar outra situação, se der eu vou explicar. Mas o normal é que quem paga o INSS é o próprio funcionário. Eu ia colocar o asterisco aí para colocar, alguém pode estar se perguntando, não, Paulo, mas essa obrigação do INSS quem paga sou eu, não é a empresa não. Porque dependendo da empresa que você trabalha ou trabalhou, ela paga uma parte desse INSS, que na contabilidade, no mundo contábil, digamos assim, a gente fala de cota patronal, e é outra explicação, se der eu explico mais na frente. Mas o básico, o INSS quem paga é a obrigação do próprio funcionário. Ou a empresa... Ele apenas... 8%, não é isso, João Paulo? Oi? Normalmente são 8%, né? O básico é 8%, por quê? Porque teve a atualização da tabela do INSS que ele varia de 7,5% a 11%. Não vou dizer nem o básico seria 8%. O mais comum, com base no salário mínimo, é 7,5%. A partir de 7,5%, de um salário mínimo, aí ele vai variar as outras faixas etárias, 8, 9 e 11. Depende do salário
que a pessoa tem para ele se enquadrar dentro desse percentual. Mas para quem ganha um salário mínimo é 7,5%, uma atualização nova com base lá naquela reforma trabalhista de 2017. Ok? Entendi. E impostos a pagar, também uma obrigação por parte empresarial, na hora que, dependendo também da atividade da empresa e o regime de tributação dela, esses impostos a pagar, eles podem ser, exemplo, bem rapidinho, vou trabalhar com dois tipos de regime de tributação, lucro real e simples nacional. Vou trabalhar só com esses dois aqui para dar exemplo a vocês. Se eu sou um comércio de venda de sapato, se eu sou lucro real, se eu comprar mercadoria para me revender dentro ou fora do estado, uma obrigação eu já pago, um imposto a pagar, digamos, eu já tenho que fazê-lo de imediato, que é o ICMS. Talvez vocês já tenham ouvido falar um pouquinho sobre esse imposto. Então, se eu sou lucro real, na hora que eu compro um sapato para revender, na hora que eu compro, eu já tenho que pagar ICMS. Pago um valor, beleza. E aí tem os percentuais que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Na hora que eu vender esse sapato, eu também vou pagar o ICMS. A diferença é que, como eu já paguei um determinado valor na compra para poder revender, quando eu for pagar o ICMS depois de ter vendido, aquele valor que eu paguei antes é abatido no valor final. Exemplo, digamos que eu comprei um sapato para revender e na compra do sapato eu paguei, sei lá, R$20 de ICMS. Quando eu vendi por um valor maior. Lógico, eu comprei um valor menor, coloquei meus custos e despesas em cima e vendi por um valor maior. Aí, o ICMS em cima da venda, digamos que tinha que ser R$40. Como eu já paguei 20 na hora da compra, eu vou abater os 20 dos 40 e vou pagar só o restante final, a diferença, os outros R$20, ok? Vamos lá. Quando eu sou simples nacional, para esse mesmo exemplo da compra do sapato para revender, se eu comprar o sapato sendo simples nacional, se eu comprar dentro do estado, eu não pago ICMS pela compra. Se eu comprar o sapato fora do estado, eu vou pagar o que a gente chama de DIFAL, a diferença de alíquota. Dependendo do estado de onde eu comprei para revender, eu vou pagar 6, 7, 8, 9, e aí vai uma variação também que eu não vou entrar nesse detalhe do percentual. Paguei. Na hora que eu vendi o produto, eu sendo do Simples Nacional, se eu vender o produto, tanto faz eu ter pago alguma coisa na compra ou não, pago o ICMS, esse imposto, na compra dele, se eu tiver comprado dentro do estado ou não, não importa. Fora, na hora que eu vender, eu não pago ICMS, porque quem é optando por Simples Nacional, a nomenclatura que a gente usa, não paga esse ICMS em cima da venda, ok? Esse é um exemplo de imposto a pagar. Só que aí, o Brasil é Brasil, nós somos conhecidos mundialmente como o país com a maior, não em valor, mas com a maior quantidade de impostos a pagar do mundo. Até a última atualização, salvo não me engano, a gente tinha em todas as esferas, sejam municipal, estadual, federal, importação ou exportação, a gente pode, dependendo da atividade, lógico, o Brasil tem, ao todo, 47 tipos de impostos. Aí, João Paulo, a gente paga tudo? Não, porque vai depender da atividade e que tipo de movimentação a empresa está fazendo. Lógico, vai ter os específicos de importação, vai ter os específicos de exportação. Se você é lucro real, se você é simples nacional, você paga um tipo de imposto, você não paga outro. Ou então, esse imposto ele é reduzido. Exemplo, ainda do simples nacional e do lucro real.
Quando você vende no lucro real, você paga PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, o que mais? Diferença de alíquota e N outros, com um percentual alto. Quando você é simples nacional, não é que você deixa de pagar, mas alguns você paga, só que com valor reduzido. Aí é onde, em alguns casos, é melhor você ser optando por simples nacional ou do que ser lucro real. Isso aí é um estudo muito grande. Professor, Oi. quando é que a empresa se encaixa no Simples Nacional? Boa pergunta. Existem vários fatores para ela ser permitida, que a gente chama na contabilidade, optando por simples nacional. Vai variar a atividade. Algumas atividades elas são impeditivas do simples nacional. Exemplo, quem é indústria, quem fabrica, quem trabalha com fabricação, exemplo de carros, ela não pode ser simples nacional. Outro exemplo, aí deixa eu dar aqui um exemplo, prestação de serviço, fisioterapia. Quem trabalha como fisioterapeuta não pode prestar o serviço como simples nacional, porque algumas prestações de serviço ela é entendida como, digamos assim, deixa eu pegar a palavrinha aqui, elas são específicas de uma classe. Aí, alguém pode perguntar, classe, João Paulo, você é classificado. Sua classe é permitida como simples nacional? Sim, minha classe ela é permitida pelo simples nacional. Só que por ela ser permitida do simples nacional, eu tenho algumas obrigações. Aqui está falando de obrigações. Quais são as obrigações para que minha atividade seja optando por simples nacional? Se um microempreendedor individual me procurar, o chamado MEI, eu, como optando por simples nacional, meu escritório, CNPJ, eu tenho que prestar o serviço para aquele MEI de forma gratuita. É um exemplo. Isso primeiro de atividades. Ponto. Outros motivos que a empresa não pode ser optando por simples nacional. Vou deixar de lado as atividades. Faturamento. Empresas que têm faturamento acima de 4 milhões e 600 mil reais por mês, elas não podem ser optando no Simples Nacional. João Paulo, mas se for um escritório de contabilidade, ele não é permitido pela atividade? Mas pelo faturamento, que a gente chama, ele não pode ficar como Simples Nacional. Então, a sua pergunta foi boa, mas são vários fatores que influenciam para que aquela atividade ela seja permitida no Simples Nacional ou não. Deu para entender? Deu sim. Vamos lá. Outro fator que a gente trabalha na contabilidade, não só a questão de números, né? O número em si, é a questão do qualitativo e do quantitativo. Então, a gente divide nesses dois aspectos, qualitativo e quantitativo. Vamos lá. Qualitativo. Os bens, direitos e obrigações com a intenção de melhorar o patrimônio, o que tem de patrimônio na empresa. Exemplo, os bens são aspectos qualitativos. Qualidade de quê? Exemplo de bens, dinheiro, veículos e máquinas. Direitos, duplicatas a receber, promissórias a receber. E obrigações, duplicatas a pagar ou impostos a pagar. Então, começando a separar algumas situações, o que é qualitativo e o que é quantitativo. Qualitativo, bens, direitos e obrigações. Aspecto quantitativo, consiste em mensurar o patrimônio da empresa, esclarecendo que e quanto a empresa tem em bens, direitos e obrigações. Primeiro, a separação da qualidade daqueles, digamos, do patrimônio. Depois, a mensuração, digamos assim, em valor, em quantidade, digamos assim, desse patrimônio em si. Só lembrando, deixando bem claro, obrigações também faz parte do patrimônio da empresa. João Paulo, por que você está repetindo essa situação?
Mais na frente a gente vai falar um pouquinho à frente, vamos falar de balanço patrimonial. Para quem ouviu falar em balanço patrimonial ou licitação, a palavra que acho que todo mundo deve ter conhecimento, quando se vai participar, uma empresa vai participar de uma licitação, é avaliado o que ela tem, principalmente de obrigações. Bem rapidinho, tipo, o que a empresa tem de bens e direitos é capaz de cumprir com suas obrigações? Se a avaliação, ou digamos assim, a soma e subtração der um valor positivo com base no que as obrigações têm, a empresa ela pode participar da licitação, ou ela pode prestar aquele serviço a um órgão público. Quando é feita essa avaliação, levando sempre a atenção das obrigações, e um percentual ele é abaixo, a empresa quer dizer que ela não vai ter condições de prestar o serviço para aquele órgão público. Vamos lá. Exemplo, né? Bens, exemplo aí, dinheiro, valor de R$5.000, aí a questão do quantitativo, qualitativo e quantitativo. Esse exemplo, veículos no valor de R$25.000, máquinas no valor de 10 mil, direitos, sejam direitos a receber, promissórias a receber, R$3.000, e obrigações a pagar, imposto a pagar. Olhando bem rapidinho, é como se a gente fizesse um cálculo assim, a gente soma tudo que é de bens e direitos e subtrai, digamos, das obrigações, para deixar um negócio mais claro. Na parte de licitação, é feito um cálculo um pouco diferente, que é para que a gente chama de capacidade de pagamento. Então, uma empresa, quando vai participar de uma licitação, é analisado, é feita uma avaliação da real situação da empresa com base no patrimônio, para ver se ela tem capacidade não só de prestar o serviço, pagar suas obrigações e ter um valor considerado para continuar viva, digamos assim. Eu sempre gosto de deixar bem claro que uma empresa, ela é uma pessoa. Então, talvez vocês já devam ter ouvido falar que a chamada referência assim, eu quero um documento da pessoa jurídica, porque na contabilidade a gente faz claramente a separação das pessoas, sejam jurídicas, ou seja, sejam CNPJ, criado e registrado, e a pessoa física, que é quem? Os seus sócios ou o seu sócio, que entra numa situação bastante interessante, que é, infelizmente, a nossa realidade aqui da região. Lógico que eu não estou falando como um todo, mas como conhecedor de muitas situações, um percentual muito alto aqui na região é o quê? É que as empresas, você olha para a empresa, você olha para o patrimônio dela e você não sabe dizer se o patrimônio daquela empresa, seja bens, direitos e obrigações, ela é da pessoa jurídica ou da pessoa física. Quando você olha para a empresa, você olha assim, entrelaçado, porque você não sabe separar. E na contabilidade, só um minutinho, descarregar. Isso é verdade, João Paulo. Na contabilidade desculpa aí, pessoal, vou só botar um carregador aqui. Na contabilidade a gente faz claramente essa separação, porque essa realidade que eu falei daqui da nossa região é que eu não estou aqui julgando a questão de ser o certo ou errado. Para a contabilidade a gente sabe, mas o que cada um faz com o seu patrimônio ou com o patrimônio da empresa diz respeito a essa pessoa. Mas na hora em que você não consegue separar, vai chegar no final, seja do mês, do exercício, que a gente sempre trabalha com a nomenclatura de exercício, ou o ano calendário, que é sempre final do ano, 31 de dezembro, e você não sabe o que a empresa deu, se ela deu lucro ou se ela deu prejuízo. Por quê? Exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Vitor, digamos, tem uma empresa de
deixa eu ver aqui, loja de móveis. Aí ele lá monta seus produtos, ele mesmo fabrica seus produtos ou compra para revenda, não sei. Não vou colocar nesse exemplo, mas digamos que ele vende os produtos, vende seus móveis. Chegou no final do mês, aí Vitor faz a seguinte análise. Isso é o exemplo mais claro da nossa região. Vitor vendeu, vendeu 50 mil reais de imóveis. Pagou as despesas, sejam custos ou despesas, pagou suas obrigações, vamos tratar assim. Pagou suas obrigações e tem lá, sobrou no caixa, 10 mil reais. Aí Vitor faz, epa, lucro, opa, 10 mil, vou pegar os 10 mil. Pegou os 10 mil para ele e, deixa eu ver aqui, comprou uma Hilux, deu uma entrada numa Hilux. Aí disse, eita, aí as pessoas veem assim, que é o normal. Eita, rapaz, vai vir com a loja de imóveis dele, ele, com um mês, já comprou uma Hilux. Tá bombando. Tá bom, né? Só que aí, onde é que está o erro disso? Esses 10 mil que ficou no final do mês, e que o entendimento de Vitor foi assim, não, foi lucro, não é lucro. Porque para ser lucro, na contabilidade, a gente usa outras nomenclaturas, que é o quê? Você tem que fazer uma separação desse valor que sobrou para capital de giro, que é para um dinheiro ficar lá na empresa para, quando necessário, você utilizar para pagar a despesa, comprar novas mercadorias para revenda. Reserva de capital para uma necessidade futura. Investimento. Se você consegue tirar, exemplo, que eu estou dando aqui de vídeo, se ele, dentro desses 10 mil, ele consegue tirar valores disso aqui, a partir daí, aí ele tem que fazer outra coisa, que é a chamada retirada pro labore. Talvez você já tenha ouvido falar nessa nomenclatura, que é o quê? O salário do dono da empresa, digamos assim, do gestor ou do sócio. Só que, na hora que ele faz, se ele fizesse isso, tirou um dele e sobrou mais um valor, você pode entender como lucro. Só que o que acontece, na realidade, sobrou os 10 mil, Vitor pegou os 10 mil, deu de entrada numa Hilux. Beleza. Chegou no final do outro mês, sobrou mais 5 mil. Vitor pegou e pagou a prestação da Hilux. Mês seguinte, vai sempre sobrando um valor e Vitor pagando a prestação, exemplo. Aí lá para o final do ano, sobrou mais um valor. E Vitor, eu vou passar um fim de semana na praia. Beleza, dentro da empresa, no qual ele é o sócio, utilizou o dinheiro. Chegou no final do exercício, 31 de dezembro, vira o ano, aí Vitor vai no caixa da empresa, no caixa que eu dou exemplo, né? Mas pode ser caixa, pode ser conta bancária, e assim vai. Chegou lá, só tem R$1.000. Aí Vitor vai dizer assim, é o que acontece muito. Eita danado, passei o ano todinho e quando terminou o ano, minha empresa só lucrou R$1.000. É o que acontece no entendimento do não saber separar a pessoa jurídica da pessoa física. Quando a empresa, e aí falando de um número real, hoje no Brasil, em 2019 no Brasil, a cada 2 anos e 4 meses, as chamadas microempresas, que é o normal da nossa região, elas morrem, ou digamos assim, elas abrem falência. Por quê? Porque a utilização e digamos assim, a forma de gerir o patrimônio da empresa é mais ou menos nessa linha. Um exemplo bem mais simples, e eu acho que eu já falei aqui quando eu dei aula antes a vocês, mas eu sempre gosto também de usar. Quem é aqui de Açu principalmente sabe. E eu sempre faço propaganda dele, depois eu vou cobrar isso aí. Tá lá no comércio, principalmente no centro, aí deu ali 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, bateu a fome. Eu quero lanchar. Aí pega o telefone,
Bacana, rapaz, bacana do lanche. Bacana, dá um pulinho aqui na loja. Aí chega lá, bacana com o salgado dele, lanchou lá, R$10. Aí, em vez de tirar da carteirinha dele o gestor ou gestora, vai lá no caixa da empresa e tira os R$10 e paga o bacana. Chega no final do mês, além dela ter tirado, ou ele ter tirado os R$10 todo dia para pagar o lanche, ela ainda faz uma retirada a mais. Aí, rapaz, eu só tiro por mês da minha empresa, sei lá, R$2.000. E esquece de contabilizar esses tipos de retirada. Outro exemplo, vou pegar o exemplo de Vitor ainda. Vitor tem a loja de imóveis, aí chegou no final do mês, Vitor está precisando de uma mesa para a casa dele. Como a loja é dele, ele vai lá, pega a mesa e bota na casa dele. E não faz que a gente gosta de falar, na nomenclatura, de lançar a saída dessa mesa como retirada prolabore. Aí naquele mês, além dele ter retirado a mesa, que custou, sei lá, R$1.000, ele ainda faz uma retirada de R$2.000, mas meu salário foi R$2.000. E esquece de lançar essa retirada, que foi a questão de pegar a mesa lá. Porque o comércio é dele. Muitas pessoas se confundem justamente nisso. A empresa é minha, o que tem no caixa é meu. Aí eu volto porque eu disse, tem que saber separar. O dinheiro não é seu, pessoa física. É da pessoa jurídica, embora a empresa seja sua. Mas, do jeito que você necessita de dinheiro mensalmente para pagar suas despesas pessoais, a empresa e comprar coisas novas, a empresa também é a mesma coisa. Ela é uma pessoa. Então, na sua visão, sobrou dinheiro no final do mês, veja o que a empresa precisa, veja o que ela necessita, digamos assim, para futuro, imediato ou não, faça aquilo. Separou, tirou, fez todo esse trabalho do capital de giro, da reserva de capital, aí sim, reserva de investimento, aí sim, faça a sua retirada prolabore. Que essa separação da pessoa jurídica à pessoa física é uma das coisas que mais fazem as empresas falirem, as chamadas microempresas, as ME, que é a nossa realidade aqui da região. Só para vocês verem o que acontece. No caso, professor, essas reservas ficam na conta da empresa, no nome da empresa? Show de bola. Ou na conta da empresa ou no caixa. E outro detalhe, você falou duas palavras agora aqui. Conta da empresa. É outro problema. Às vezes aí, talvez alguém aí que tenha empresa ou que trabalhe numa empresa deve ver o seguinte. Eu vou lá na loja de Vitor, compro um guarda-roupa, aí quando eu vou... Vitor, não, João Paulo, transfira para a conta para mim não ter que passar na maquineta. Primeiro erro, não, transfira para minha conta, aí quando eu vou transferir, eu transfiro para a conta pessoal dele, Vitor. Ou então, a maquineta é cadastrada no CPF de Vitor. Aí o dinheiro sempre cai na conta de quem? Do sócio, e não da empresa. Aí é outro erro. A sua pergunta foi boa, mais uma vez, questão de dinheiro fica onde? Na conta da empresa. Tem que separar. João Paulo, mas abrir uma conta PJ, dá um trabalho, eles pedem uma documentação e não sei o quê. Procure o seu profissional contábil. Ele vai lhe ajudar. Mas se eu abrir uma conta PJ, a tarifa que eu pago, vou pagar, se na minha conta pessoa física eu pago, sei lá, R$45 de tarifa de manutenção, na conta PJ eu vou pagar 80, 90. Infelizmente é assim. Porque na hora que você é pessoa jurídica, o seu entendimento para o banco digamos, é esse aqui. Na hora que você é pessoa física, sua conta vai ser trabalhada com os seus rendimentos pessoais, então você vai ser isso aqui. Você não pode querer ter os mesmos direitos e obrigações de uma pessoa
Um exemplo é com relação também a essas reservas. Podem ser na conta, certo? Podem ser no caixa da empresa, o controle tem que ser bem afiadinho para ser no caixa da empresa. Mas sempre o conselho que eu dou aí com relação aos meus clientes é que essas reservas sejam trabalhadas como investimentos. De que maneira? Você transforma a reserva de capital em investimento. Exemplo, João Paulo, você faz uma aplicação. Você pega aquela reserva e faz uma aplicação em determinado, sei lá, um título de capitalização do banco, de um determinado banco, que ela não seja com um prazo muito grande. Então, para quem não conhece esses tipos de capitalização, alguns você só pode resgatar com um ano. Você pega essa reserva e faça uma aplicação de 6 meses, 3 meses, e aí você tem que procurar para saber. Mas essa reserva tem que ser sempre banco. Quando você falou a questão da pergunta, tem que ser em nome tem que ser uma conta da empresa, tem, porque aí eu vou falar já em relação a direitos no futuro que muitas empresas gostam de ter. Quando você movimenta a sua empresa bem direitinho, conta da empresa, vai comprar um carro, Vitor foi comprar uma Hilux, mas em vez de comprar em nome dele, ele colocou em nome da empresa. É o quê? Um patrimônio que ele coloca em nome da empresa. E quando você gera esse tipo de patrimônio para a empresa, faz com que no futuro, quando for para uma financeira, um banco, seja, eles vão olhar assim, opa, estou vendo que essa empresa aqui tem de bens, aqui ele tem uma Hilux, custa, sei lá, 100 mil reais. Porque não adianta você comprar a Hilux com o dinheiro da empresa e colocar no nome da sua pessoa física, se quando você for para um banco, o banco vai olhar para a sua empresa. A Hilux não, mas eu tenho uma Hilux, mas o banco pode dizer assim, a Hilux não é em nome da empresa não, é sua pessoa física. Alguém pode perguntar assim, João Paulo, mas ele não pode ser avalista da empresa? Pode, mas aí o banco sempre vai ficar com o pé atrás. Por quê? Porque vai ter aquela questão que não é da empresa, é da pessoa física. Só para vocês terem uma noção do que acontece no dia a dia, de não saber colocar e não utilizar essa questão dos bens e direitos. Show? Entendi. Agora, outra coisa, professor, o exemplo que você deu aí de Vitor. Se a pessoa, por exemplo, eu comprei uma coisa e vou fazer a transferência, eu não faço transferência para a conta da empresa, eu faço transferência para a conta pessoal de Vitor. Esse valor não foge de imposto, não? Vamos lá. Fugir do imposto, ele vai fugir. Estava com essa dúvida também. Boa. Vai fugir de imposto. O valor. Mas aí, é um ditadozinho, espera aí que eu estou querendo lembrar o nome do ditado assim. Fugiu. Que assim, você pode correr de um negócio, mas pode ser pego por outro. Que é o quê? Lavagem de dinheiro? Mais ou menos isso. Mas antes de falar disso aí, é uma situação do que ela falou aí, pode acontecer isso. Mas o que mais acontece, e que está acontecendo recentemente, é o seguinte, vamos lá. O dinheiro entrou na conta de Vitor. Só que Vitor, por mês, ele faz retirada pro labore e declara para a Previdência que ele retira apenas 2 salários mínimos da empresa. Beleza. Só que o que está entrando na conta de Vitor é um valor a mais do que ele declara. A empresa pode, digamos assim, ela vai perder pela questão da movimentação financeira que eu falei, que o banco sempre gosta, que as empresas movimentem suas contas, que é para ele ver que ele tem uma movimentação alta. Só que aí perde por quê? Né? Que o banco vai analisar a conta da empresa, não vou liberar 100 mil para essa empresa não, vou liberar só 10 mil, porque ela movimenta pouco. Beleza, a empresa perde nisso. Só que aí Vitor pode ser penalizado por outra forma, que é o quê? Receita Federal. Alguém já ouviu falar no nome malha fina, ou na nomenclatura malha fina da Receita Federal? Que é o quê? Já escutei. Cair na malha fina. A Receita Federal, de uns 5 anos para cá, vamos estar 5 anos. O que é que ela está fazendo? O exemplo de Vitor. Vitor é dono da empresa,
declara que só retira da empresa R$ 2.000. Ponto. Terminou o ano, nesse valor mensal que ele declarou, vai dar o quê? 2020, 24 mil. Beleza. Vitor veio declarando que todo mês era 2.000, no ano ele retirou da empresa 24 mil. Aí a Receita está fazendo assim, ó. Opa, Vitor tem uma conta, né? Deixa eu olhar aqui a conta. Vixe, a conta de Vitor aqui está dizendo que ele movimentou no ano todinho R$ 80 mil. De que foi esse dinheiro? Se ele só declarou 24 mil. Aí vai fazer, Vitor, vem cá, vamos conversar, que é o chamado cair na malha fina. Vai explicar, vai querer saber. Vitor, ó, você declarou mensalmente no total do ano que você retirou 24 mil. Por que você movimentou 80 mil? Essa diferença aqui não estou achando que é, não. Aí Vitor vai ter que justificar, ó, esse dinheiro aqui não era meu, pessoa física. Era de onde? Da empresa. Entra na pergunta ou na fala anterior. Lavagem de dinheiro. A Receita pode entender que isso foi lavagem de dinheiro. Aí Vitor vai ser multado, Vitor, vai ser multado ou autuado pela Receita por movimentação financeira ilícita, e a empresa vai ser também autuada por sonegação. E aí, vale a pena? O que mais está acontecendo recentemente nas empresas são isso. A movimentação pessoal do sócio, do gestor, do dono, assim como vocês queiram utilizar a nomenclatura, ela está sendo utilizada como se fosse da empresa. Aí cai na malha fina. João Paulo, aí alguém pode estar se perguntando aí, eita, meu Deus do céu, será que tem alguém aqui, hein? Eita, João Paulo. Aí deve estar pensando, fala, meu Deus do céu, aconteceu isso comigo, estou lascado. Calma, não é uma regra que isso vai acontecer de você ser notificado, mas eu sempre gosto de dizer assim aos meus clientes, que eu oriento. Se eles fazem, ó, situação de vocês, tenha calma, mas fiquem sabendo que vocês correm, tem essa possibilidade de vocês serem autuados. E tem um agravante. Dependendo da forma de tributação da empresa, se ela for simples nacional, nesse exemplo, ela vai ser autuada, digamos, com isso aqui. Se ela for lucro real e que tem por obrigação informar para a Receita sua movimentação bancária, se na Simples Nacional esse aqui, na lucro real, vai pagar uma pancadinha. E dependendo da sonegação, ela pode ser até fechada. Só para deixar claro. E a pessoa pode ser presa também, né, professor? Corretamente. Aí, vou me colocar numa situação. Se isso acontecer também por parte da empresa, o pobre coitado do contador, se não tiver um documento lá que diga que ele é isento, que ele tenha pego a assinatura dos gestores da empresa, do gestor, dizendo que ele não é responsável por isso, o pobre contador vai também. Aí, meu amigo, é complicado. Por isso que... Aí, professor... Pode falar, Vitor. Arriscado, hein? Demais. Agora, outra dúvida, professor. Por exemplo, se eu estou colocando os pagamentos na conta de Vitor, como é que Vitor vai declarar a saída desses produtos? Porque para ele receber essa quantia, ele precisa ter dado saída em algum produto. Sim, aí mas isso com relação à empresa ou pessoa física? A empresa. A empresa, vamos lá. Se eu sou pessoa jurídica, se a conta é da empresa, a comprovação o quê? É com emissão de um documento fiscal. Então, se eu vendo, Vitor me vendeu o guarda-roupa lá, e eu faço a transferência para a conta da empresa, sempre é emissão de nota fiscal, para comprovar aquela movimentação. Outra coisa, vocês vão perguntando, eu vou puxando exemplos. Na hora que a movimentação
financeira, ela tem que ser sempre comprovada com algo legítimo, que no caso é um documento fiscal. Se entrou na minha conta 20 mil reais, como exemplo, eu tenho que comprovar uma saída daquele valor. Ou seja, se eu vou diminuir o valor, se eu comprei um guarda-roupa, se entrou na minha conta, pessoa jurídica, um valor de 2 mil reais da venda do guarda-roupa, eu tenho que emitir uma nota fiscal vendendo aquele guarda-roupa naquele valor, que aí na contabilidade a gente chama de crédito e débito. A gente faz o lançamento contábil. Para toda a movimentação de uma empresa, quando se tem que fazer e se faz a contabilidade, a gente tem duas pernas, que é uma perna do crédito e uma perna do débito. Se você lançar uma coisa, você tem que matar com outra situação, comprovando aquela movimentação. Se você lançar só o débito ou só o crédito, vai ficar faltando aqui. O que vai acontecer mais na frente, o balanço patrimonial não vai bater, vai ficar alguma coisa lá pendente. Então, para toda a movimentação da empresa, existe um crédito e um débito. Se não tiver, está errado. Se for simples nacional, digamos, a penalidade é 1. Se for lucro real, você deu uma ampliada muito grande na penalidade, porque empresas de lucro real, se ela comprar um confeito, ela tem que validar e registrar aquela compra daquele confeito. Com o quê? Um documento fiscal. Seja a nota fiscal, a chamada NFE, ou a nota fiscal do consumidor, a NFCE, que geralmente a gente encontra, principalmente quando vai no supermercado, aquela tirazinha da compra. Vocês podem observar que tem aquele QR Code e lá embaixo tem uma numeração bem grande, ali é uma NFCE. A NFE já é um que a gente chama de DANF, um documento maior. Beleza? Mais alguma pergunta? Mais uma. Por exemplo, Vitor tem esse comércio de sapatos, aí eu sou amiga dele. Eu digo, Vitor, eu estou precisando de uma nota fiscal, no valor de tanto, entendeu? Aí eu dou para Vitor, aí Vitor vai e tira para mim essa nota. Aí no caso, mas não vai ser nenhum produto da loja dele que eu comprei, entendeu? Só quero a nota fiscal. Por que as empresas fazem isso? Como é que acontece? Bom, vamos lá. Realmente também é uma pergunta boa. Acontece muito assim. Eu não vou trabalhar com calçado. Deixa eu ver aqui. Não vou trabalhar com calçado, vou trabalhar com um exemplo mais prático. Eletrodoméstico? Não, vou trabalhar com móveis. Vamos lá. O que acontece muito? Talvez alguém aqui já tenha visto isso ou tenha feito. Vamos lá. Eu sou empresa, aí quero comprar os móveis para minha loja. Vou montar uma loja de roupa. Aí quero comprar aquela estrutura, né? Eu quero montar minha loja com aquela estrutura. Aí eu vou procurar Vitor. Chego para Vitor, Vitor tem fabrica esses móveis não tem mais. Fugiu o nome. Fabrica esses móveis, só que Vitor não tem empresa, CNPJ registrado. Aí vai e procura um colega que tem um CNPJ e pode emitir esse documento para ele, como se fosse para ele, para que eu pegue essa nota e, com base nessa nota, eu procure um banco, para o banco me liberar uma linha de crédito para montar a loja. Tem essa crédito. Aí o banco diz assim, eu só libero, sei lá, 30 mil reais para você comprar seus móveis, se você me trouxer essa nota fiscal válida. Beleza. Aí eu conversei com o Vitor já fala o seguinte, eu não emito nota, mas eu posso lhe conseguir. De que maneira? Vou lá, procurou o colega emitiu a nota. Aí, João Paulo, mas o produto não saiu, ou ele não fabricou, o colega dele não fabricou a nota. O que acontece? Eu pego a nota, entrego ao banco, banco, está aqui a nota de 30 mil reais dos móveis. O banco pega o dinheiro, deposita na conta do amigo dele lá, o amigo dele
o normal, né? Tira o valor do imposto por aquela emissão da nota, né? Dá a diferença à vida. João Paulo, isso acontece? Acontece. Quais são os problemas? Se você é optando do Simples Nacional e é desse tipo de atividade de fabricação de móveis, vê agora o nome, móveis planejados. E você fabrica móveis planejados e é Simples Nacional, para você ser pego dessa maneira, ou você ter fabricado, ter emitido a nota sem fabricar aqueles móveis, para você ser pego, só se houver uma denúncia. Porque até então, quem é optando no Simples Nacional, ele, digamos assim, não tem essa rigidez na comprovação de quê? Não é da nota da emissão. Se eu vou fabricar móveis, eu preciso comprar o quê? Material. Preciso comprar, sei lá, parafuso, prego, madeira, o que danado seja. Eu, Simples Nacional, eu não tenho que comprovar se aquilo que eu comprei para fabricar, eu utilizei todo. Eu estou falando de fabricação. Por quê? Porque a madeira pode se estragar, ela pode empenar, ela pode mofar, não sei. Então, eu não tenho essa obrigação. Se eu sou lucro real, é diferente. Tudo que eu informar que eu comprei para fabricar, eu tenho que dar saída como? Fabricando. Ah, João Paulo, mas eu não utilizei, sei lá, 200 quilos de madeira, ou sei lá, um exemplo. Não utilizei 200 quilos de madeira. Então, você vai lançar como o quê? Prejuízo. Você é obrigado a lançar daquela forma. Fabricação, explicado. Vamos para o seu exemplo do calçado. O calçado, se você é Simples Nacional, que muitos usam a nomenclatura Simples Nacional como simples, só que de simples não está nada, de uns anos para cá está ficando muito, digamos assim, burocrático e não simples. Se você é calçado, e a tributação estadual principalmente está pegando muito agora, da seguinte maneira: se eu comprei 10 mil reais de calçado, eu tenho que dar saída desses calçados. A tributação entende que, no mínimo, você ganha 30% em cima. Então, se eu comprei 10 mil de calçado, eu vou, com base naquele valor, faturar, no mínimo, 13 mil reais. Se eu faturar mais, beleza, mas eu tenho que comprovar a saída de pelo menos 13 mil reais. Beleza. Se esse exemplo... Aí como é que você vai dar saída numa coisa que não saiu? Eu vou chegar. Aí você emitiu a nota para Vitor, no exemplo, ou Vitor emitiu a nota para você de um calçado, e o produto não saiu. Todo mês de fevereiro do ano todo mês de fevereiro, após o fim do exercício, pronto, nós estamos agora em 2021. Em fevereiro de 2021, é feito um informativo pelas empresas do Simples Nacional, passando para a tributação, para a Receita e Tributação Estadual, o seu balanço, ou digamos assim, o seu inventário, que é o quê? O que sobrou no final de 2020 na minha empresa. Aí, se você informou, se Vitor informou que lá na sua empresa, lá na empresa dele sobrou, sei lá, R$1.000 em produtos, e esse produto que ele informou como saída ainda constar lá, quando ele informar esse inventário, que é feito através do SPED, que é o informativo fiscal, ele vai vir com informações. Opa, peraí. Ele saiu vendendo. Pô, terminou o ano dizendo que tem um produto, digamos, em valor e em quantidade. Tem um produto. E agora, ele vendeu esse produto, quando for no ano subsequente, ele vai informar lá de novo que ainda tem esse produto, só que fiscalmente, digamos assim, ele já saiu. Aí vai ser feito esse confronto de informações. Opa, peraí, ele disse que ainda tem um produto, vendeu, zerou o estoque.
Só que aí no ano seguinte ele disse que ainda tem o mesmo produto, que é como se não tivesse saído. Está errado. Aí vai ser batido as informações. João Paulo, é fácil pegar? Não é muito fácil pegar. Mas eu repito, é possível de pegar. Um exemplo que acontece também com frequência é a questão do cartão de crédito. A empresa vendeu, sei lá, vendeu no mês vendeu no dia R$1.000 em cartão de crédito, seja débito, em cartão, digamos, seja crédito ou débito. Aí, alguns espertinhos fazem assim, opa, eu vou dar aqui cancelamento aqui em R$200. Vou cancelar na maquineta, ou vou cancelar aquela nota que era R$200, eu vou cancelar, que é para quê? Para mim não pagar imposto em cima de R$200, fez de conta que eu só vendi 800. Beleza? Beleza. Quando é no final do mês, a Receita e a Tributação Estadual ela faz um confronto também de informações. De que maneira? Opa, no mês a empresa de Vitor disse que vendeu, sei lá, R$30.000. Só que ele cansa em cartão, pela maquineta, né? Seja crédito ou débito. Só que ele também informou que cancelou R$5.000 durante o mês de vendas. Então, a empresa de Vitor receberia daquela empresa, daquela financeira, R$25.000. Beleza. Aí ele vai lá no informativo da empresa de cartão perguntar, mais ou menos assim, opa, empresa, você repassou quanto para a empresa de Vitor? Ah, Receita, eu passei 30 mil. Opa, está errado alguma coisa. Se você repassou o crédito de 30 mil e ele disse que só recebeu de você 25 mil, está faltando 5 mil. Sonegação. Aí é feito esse confronto de informações, averigou, conseguiu ver essa sonegação, vai ser multado pela sonegação, é feito um cálculo em cima dessa diferença, a mais do que você pagaria se você tivesse informado normalmente, e sem falar outras sanções, que dependendo do valor, a empresa pode ser fechada ou interditada, digamos assim, até quitar o seu débito. Deu para entender mais ou menos essa questão do que sai, do que você informa, se você, que a gente chama, que é o chamado nota fria, né, coisa que você me perguntou, emitir uma nota sem a série do produto, se é simples nacional, só vai ser pego quando tiver toda a movimentação. Se é lucro real, aí é bem fácil de pegar. Entendeu? Entendi, sim. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vamos seguir? Pode seguir. Vamos lá. Que horas, hein? 8h15. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o quarto grupo dos elementos patrimoniais, que em conjunto com bens, direitos e obrigações, completa a demonstração contábil denominada de balanço patrimonial. O mais conhecido, né, principalmente para o mundo contábil, o PL, é o valor aplicado pelos sócios para a constituição da empresa. Segundo Marion, o patrimônio líquido evidencia recursos dos proprietários aplicados no empreendimento. A aplicação inicial dos proprietários, ou seja, a primeira aplicação, denomina-se contabilmente de capital. Então, o patrimônio líquido é aquele valor no qual eu tive para iniciar uma empresa. Exemplo, estou usando o Vitor hoje como a cobaia. Vitor tem lá R$5.000 para montar uma... Não tem problema não, viu? Pode usar. Vitor tem R$5.000 para montar uma açaiteria. Então, eu vou montar lá para vender açaí. Esses 5.000, que é a nomenclatura contábil de capital, é utilizado aí para comprar freezers, comprar, sei lá, materiais de embalagem, aqueles potezinhos, né, para colocar o açaí, o produto em si, né, o açaí para venda, o que mais? Compra de... As coberturas, tudo aquele complemento, né? E também questão de capital para ficar no caixa, que também é considerado como capital. Esse valor é o que a gente chama de patrimônio líquido, é o que foi desembolsado por ele sócio
para iniciar um negócio. João Paulo, alguém pode estar pensando aí, João Paulo, mas eu conheço, uma vez eu vi na minha empresa, ou na empresa que eu trabalho, que a empresa disse que tinha um capital social, que é o nome mais conhecido assim, popularmente, um capital social de 50 mil reais. Mas eu sei que o cara não tinha, o dono lá da empresa não tinha ou não tem esses 50 mil. É possível isso acontecer? Vamos lá. Muitas empresas conseguem, ou utilizam, na verdade, essa artimanha para poder começar com um valor considerado no seu patrimônio. Aí, contabilmente, nós contadores temos que fazer a adequação desse valor. João Paulo, mas existe de fato esses 50 mil reais? Dependendo da empresa e para quem ela vai, principalmente, prestar o seu serviço ou vender o seu produto, é exigido essa comprovação. Vou voltar para a questão das licitações. Quando uma empresa vai prestar um serviço para um órgão público e ela ganha aquele direito, ou ganha a licitação, tem prefeituras, câmaras municipais, ou seja, órgãos públicos, que exigem a comprovação, que é o quê? Se eu estou dizendo que minha empresa tem de capital social 50 mil reais, ele comprova. De que maneira? Esse capital social ele pode ser distribuído, transformado em quê? Bens e direitos. Bens, voltando lá, saldo em caixa, saldo em conta corrente. Então eu tenho que dizer que os 50 mil reais que eu tenho de capital social, ele foi transformado em, 20 mil reais de saldo em conta corrente. Aí, aquele órgão público pede um extrato onde comprove que aquela empresa tenha em sua conta pessoa jurídica aquele valor de X mil reais. É normal isso acontecer? Infelizmente não. Que é até motivo de fiscalização pelo Ministério Público. Só para deixar questão de exemplos, tem casos de que o Ministério Público nota-se que aquela empresa ela foi utilizada como fachada para outra empresa prestar o serviço, ela vai averiguar. Exemplo. Era isso que eu ia dizer. Em licitações de prefeitura, por exemplo, tem uma empresa X, aí vai essa empresa contratar outra para fornecer os seus produtos para a prefeitura. Pronto. O que acontece? O correto seria as prefeituras, esse exemplo, elas exigirem a prestação do serviço ser feita por aquela empresa. Aí a empresa diz, não, mas eu não tenho funcionário para prestar o serviço, eu vou terceirizar. Aí o Ministério Público entra na situação, opa, mas por que você vai terceirizar se você ganhou a licitação? Quem é você? Aí quando vai olhar, a empresa foi usada como fachada. Exemplo, determinada empresa ganhou licitação para fazer um calçamento de uma determinada rua e a rua tem 500 metros de calçamento. Exemplo. Quando o Ministério Público foi analisar aquela licitação e a empresa que ganhou, ela vai, opa, a empresa está sediada aonde? Ah, está sediada na rua X, número 15. Quando chega lá na empresa, na sede da empresa, é apenas um quartinho de, 4 metros quadrados. Opa, tem algo errado. Porque se imagina assim, se uma empresa vai prestar um serviço de um calçamento de 500 metros, ela não presta serviço à toa, ela tem que ter máquinas, equipamentos para prestar aquele serviço. Chega lá, é um quartinho, 4 metros quadrados. Onde é que estão esses equipamentos, onde é que estão essas máquinas? Aí já é um indício de quê? Fraude, licitação. Ah, eu não tenho, mas eu ganhei licitação, eu posso terceirizar? Não é errado terceirizar. Só que quando se vai fazer análise de uma empresa que ele terceiriza, ele pode terceirizar quando ele quer, digamos assim, quer uma capacidade maior daquela que ela já tem de prestar o serviço. Se eu ganhei licitação e eu tenho minha sede da empresa, lá eu tenho equipamentos e máquinas para prestar o serviço e eu terceirizo,
não chama tanta atenção, porque eu posso terceirizar para agilizar, digamos, o serviço. Mas na hora em que eu sou bem pequenininho e terceirizo, é como se ficasse, né, para o Ministério Público, ficasse evidenciado que você foi fachada para outra empresa, não é ganhar, fazer e executar a licitação. Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Tipo assim, eu tenho uma empresa, né? Tem um MEI, por exemplo. Aí eu contrato de produto de limpeza, por exemplo. Aí eu vou lá numa empresa de produto de limpeza, em específico, e contrato eles para ficarem fornecendo todo mês lá à prefeitura. Isso é correto? Aí tem que ser feita a análise de valores, né? Para quem é no MEI, ela só pode prestar, ou ela só pode ter de faturamento comprovado anualmente R$ 81 mil. Ele pode até ultrapassar 20% desse valor, ou não ultrapassar, ele pode chegar até 20% a mais desse valor. Primeiro fato. Vamos para mais a prestação de serviço, que é um MEI que ganhou, ele não ultrapassa esse valor. Aí cabe à prefeitura ter analisado da seguinte maneira: ele foi prestar um serviço de limpeza. MEI, ela só pode contratar um funcionário. Então, como é que eu vou prestar um serviço de limpeza para aquele órgão público se eu só posso ter um funcionário? Então, é outro motivo que se faz a prefeitura ou o Ministério Público analisar se aquela licitação teve fraude ou não. João Paulo, é possível ou é permitido? Aí tem que se analisar também o edital da licitação. Porque tem editais que eles restringem a quem ganhar ele não poder terceirizar o serviço. Se no edital deixa aberto essa possibilidade e outras situações não aferem, digamos assim, a lisura, digamos assim, da licitação, não tem problema. Porque também, aí para quem tem um conhecimento de licitação, tem licitações que ela determinam valores, determinam prestação de serviço, tem a questão das chamadas dispensas, principalmente agora no período de pandemia, muitas licitações foram deixadas para não serem feitas, para se fazer por dispensa, pela agilidade daquele serviço ser prestado, né? Seja na limpeza, né? Trabalhar com a limpeza de determinados local da cidade, ou seja, ou fornecimento de alimentos, fornecimento de situações. Aí é outra realidade que a gente teria que ter um pouquinho mais de tempo para tentar analisar, entendeu? Sim, entendido. Vamos lá. Ainda continuando sobre o patrimônio líquido, memorizem sempre a seguinte situação: patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos obrigações. É o que a gente vai ver mais na frente um pouquinho do balanço patrimonial, que se você analisar os bens e direitos, obrigações, elas têm que ser valores que igualem com o patrimônio líquido. Que a gente fala e sempre faz questão de deixar bem claro. Num balanço patrimonial, os dois lados dele têm que bater, sejam de positivos ou negativos, sejam créditos ou débitos. Representação gráfica de um patrimônio. Então, começando a mostrar para vocês o que seria um balanço patrimonial. Elementos positivos, os chamados bens e direitos, e os elementos negativos, as obrigações. E dentro desse balanço patrimonial vai estar também o patrimônio líquido, que existe o patrimônio e o patrimônio líquido. Do lado esquerdo, eu represento positivo, neste lado, portanto, teremos os chamados elementos dos ativos. Já ouviram falar em ativo e passivo? Já sim. Alguém? Vamos lá. Do lado direito, por sua vez, representa o lado negativo, as chamadas obrigações, elementos do chamado conhecido passivo. Ativo e passivo.
Ativo é, portanto, conjunto de bens e direitos controlado pela empresa. São os itens positivos do patrimônio proporcionando ganhos para a empresa. Exemplos de ativos: mercadorias que estão em estoque para venda, né? Ou para revenda, se for adquirido de compra e revenda. Automóveis, podem ser veículos, e dinheiro em caixa. João Paulo, existem só esses exemplos de ativos? Não, existem uma quantidade enorme de ativos. Só que para a gente não colocar aqui todos, né, também é questão do tempo, não dá, mas são os mais fáceis de a gente, digamos, associar o que é ativo. Mercadorias, estão em estoque, automóveis e dinheiro. Em caixa, João Paulo, mas você falou pouquinho tempo atrás que conta corrente também entra como ativo? Também é um ativo. O que tem de saldo, né, em conta corrente também é considerado como ativo. Passivo, conjunto de elementos que representam as obrigações que serão exigíveis da empresa, sejam salários a pagar, empréstimos bancários e impostos a pagar. Também existem N situações de passivos, daí são os mais conhecidos, digamos assim, né? É sempre salários a pagar dos funcionários, empréstimos bancários e impostos a pagar. Também boletos a se vencerem, digamos que eu comprei uma mercadoria e tenho que pagar essa mercadoria para que eu comprei para revender. Boletos também a pagar, então vai entrar nessa classificação de passivo. O balanço patrimonial é o principal relatório gerado pela contabilidade. Como disse Ribeiro, o balanço patrimonial é a demonstração financeira que evidencia resumidamente o patrimônio da entidade, seja de forma quantitativa e qualitativa. Quantitativo, aquelas situações de bens e direitos explicados detalhadamente, e a qualidade é a questão também dos valores que eles pertencem, a qual eles estão, digamos assim, transformados em moeda, né? E tem a exemplificação aí do balanço, ativo de um lado, passivo do outro. Bens e direitos, passivo. Do lado do passivo está as obrigações e o patrimônio líquido. João Paulo, mas aí alguém pode perguntar, João Paulo, mas você não falou que patrimônio líquido é aquele dinheiro que eu utilizei para iniciar uma empresa, não seria algo positivo? Sim, ele é positivo. Mas, João Paulo, você falou que o lado do passivo é algo negativo? Sim, correto. O patrimônio líquido, ele é algo que pertence à empresa de forma, digamos assim, de geração de valor, mas que eu falei anteriormente, para bater as situações, ele é um valor que ele se soma ao passivo para ser igual, a soma deles dois, com o que tem do lado do ativo, sejam bens e direitos. Se vocês, por acaso tiverem visto algum balanço patrimonial, mas eu vou colocar aqui depois, vocês vão ver que do lado do ativo vai ter lá 10 mil reais, do lado do passivo tem que ter um total de 10 mil reais também, seja como obrigações, ou seja, não só com obrigações, como o patrimônio líquido. Exemplo, eu posso ter, sei lá, aberto uma empresa com um patrimônio líquido de 40 mil reais. Aí está lá, capital social dentro do patrimônio líquido, 40 mil reais. Desses 40 mil reais, eu tenho do lado do ativo, bens, caixa, 20 mil reais. Direitos duplicados a receber, 20 mil reais. Bens e direitos, 20, 40. Do lado do passivo, eu não tenho obrigações ainda, mas tem um patrimônio líquido de 40, aí ele vai bater. Tá dando para entender? Tá sim. Espero que sim. Então, assim, dentro do balanço patrimonial, quando a gente trabalha essas realidades de separações de bens e obrigações, a gente vai ver também essa realidade das obrigações, que ela pode ser várias enumeradas aqui, seja salários a pagar, impostos a pagar, e o patrimônio líquido. E dentro desse patrimônio líquido, não só está o capital social, mas pode também estar lucro,
reserva de capital lá, que eu já falei anteriormente, também ele é inserido dentro da conta patrimônio líquido. Só para deixar bem claro para vocês, ou deixar uma realidade para vocês da contabilidade. A contabilidade, ela pode ser, ou pode ter uma infinidade de contas grande. Dentro do patrimônio líquido vai ter uma gama de contas aí, ou que a gente chama de contas principais, subcontas, grupos, subgrupos, e aí vai deixando bem claro e separando um por um. Dentro dos bens, pode ter caixa, pode ter móveis e utensílios, pode ter estoque, pode ter carros, veículos, no caso, pode ter dentro dos direitos, não só duplicados receber, pode ter do que também marcas e patentes, e aí se vai. E é como eu disse, é uma infinidade grande. Se der, eu mostro aqui a vocês um resumo das separações do que são as contas principais, das subcontas, dentro dessas subcontas, grupos e subgrupos, seja de custo, seja de despesa. Aí dentro de despesa, você vai ter a despesa administrativa, você vai ter a despesa operacional, e aí vai esmiuçando. É um negocinho que, assim, para quem gosta, a gente e para quem está trabalhando, não é tão dificuldade, não tem tanta dificuldade, mas para quem não tem um conhecimento que vê um balanço patrimonial e o que pode ser inserido, o que tem inserido dentro dele, bem detalhadamente, vai dizer assim, vale, meu Deus do céu, que tanta de conta é essa que eu nem sabia que existia, mas tem as separações. É um negócio bem interessante. Deixa eu pular para cá. O quarto grupo das contas patrimoniais, o chamado PL, patrimônio líquido, fica do lado passivo. Sim, claro que ele fica, embora seja ele um valor considerado como positivo na abertura de um empreendimento, mas ele fica assim do lado do passivo. Não representa capital, mas não representa capital, dinheiro ou lucros. O passivo, sim, o patrimônio líquido, ele pode ser representado como capital, seja em dinheiro ou também seja em lucro. Vou mais para frente trazer aqui um balanço patrimonial um pouco mais detalhado para vocês verem como eles podem se comportar, o chamado PL, né? Do lado do passivo não ficam os elementos negativos, ficam, mas ele é um complemento de um capital investido. Exemplo, na hora que eu tenho um capital lá social de 10 mil reais, eu coloquei 10 mil reais, ele foi utilizado transformado para conta caixa lá, eu sempre falo conta, né? Para o caixa lá em 20 mil reais, e os outros 20 mil reais, ou digamos assim, uma diferença desse valor, pode ser transformado em imóveis, pode, mas ao mesmo tempo eu posso pegar esse valor que foi transformado em imóveis e ser algo que eu tenha a pagar. Digamos, eu tenha compro um carro financiado, então eu tenho lá esse valor que pode ser transformado também a pagar ao lado passivo, que é uma obrigação. Eu tenho um financiamento, eu posso transformar ele em uma obrigação. Sempre, voltando para o que eu falei lá, sempre existe duas pernas na contabilidade, seja crédito ou seja débito. E está chegando para a gente falar um pouquinho dessas questões de crédito e débito. O que mais? Lembre-se o seguinte, que no PL estão os valores investidos pelo sócio da empresa. Portanto, está o dinheiro chamado dinheiro emprestado pelo sócio para a empresa, para que ela trabalhe e produza lucros. Dentro do balanço patrimonial, esse valor que é entendido como lucro, ele pode ser retirado pelo sócio, não apenas como prolabore, ele pode ser retirado como retorno de investimento, que aí eu coloquei como empréstimo, né? É tipo assim, eu vou abrir uma empresa agora, eu tenho 10 mil reais para começar lá esse meu negócio, meu pequeno negócio. Eu estou emprestando à empresa os 10 mil e quando ela começar a ter lucro, do lucro que ficar dela, eu vou tirar como empréstimo. João Paulo, então,
Na contabilidade, isso é lançado como, digamos, uma obrigação para uma pessoa física? Sim, você pode lançar como obrigação, desde que seja, se você lançou como investimento, ele vai ser lançado de volta para bater, né, as duas perninhas, como retirada ou, digamos, devolução de investimento. E, só para a questão de memorização, PL é ativo, chamado bens mais direitos, menos o passivo. Então, o valor que tiver lá de passivo, você vai somar bens e direitos, descontar o passivo. O valor que der aqui tem que ser igual com o capital que foi utilizado, o capital social investido, o chamado PL. Ativo é igual a passivo mais PL. Voltando para a questão lá que eu falei mais cedo do balanço ou de uma análise de uma empresa que vai participar de uma licitação para saber se ela tem capacidade de pagamento, basicamente um exemplo é esse. Pega-se o balanço patrimonial da empresa e olha aqui, opa, o que ela tem de ativo, X, o que ela tem de PL comprovado e o que ela tem de passivo, ou seja, o que ela tem de obrigação, o que ela tem a pagar. A conta é essa. Se o ativo for igual, o resultado dele, passivo mais PL, beleza. Show de bola. Deu a maior, deu a menor, aí é onde vai ter as influências, né? Se for a menor, ela não tem a capacidade de cumprir com aquilo que foi, digamos assim, prometido. Deu igual a maior, é sinal que tem capacidade. Além do PE, do balanço patrimonial, as principais demonstrações financeiras obrigatórias por lei a partir de 2008 são demonstração do resultado do exercício, ou seja, é um documento, é uma demonstração que resume de forma mais clara o resultado daquele período, seja mês ou seja exercício, ano, né? O que tem essa demonstração? Se lá tem 10 mil reais, é o saldo final daquele exercício. É o chamado entendimento, também pode ser reconhecido como lucro. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Essa demonstração, basicamente, ela é feita a partir do segundo ano de existência da empresa. Por quê? Ele é acumulado. Se eu abrir uma empresa agora em 2021, no final de 2021, eu vou ter como gerar uma DLPA? Você vai gerar, mas ela não vai ter influência, porque ela não tem acumulado nada, seja de lucro ou prejuízo. Então, é praticamente zerada. Quando ela vai para o ano seguinte, aí é onde ela tem mais influência para uma análise, principalmente de licitações, que em determinadas licitações também se pede essa demonstração. Demonstração do fluxo de caixa, isso é um problema que as empresas passam. Por quê? Lembra a história lá do dinheiro depositado na conta do sócio? Na hora que isso acontece, essa DFC da empresa, ela praticamente não vai existir, porque toda a movimentação de caixa dela não está sendo feita e registrada nela, está sendo feita e registrada em outra conta. Para instituições financeiras, é uma demonstração que é levada em consideração, que mostra para um banco, digamos assim, o quanto você movimenta no dia a dia da empresa. Ou seja, entrada e saída de valores. Se você movimenta muito, seja em quantidade ou, digamos, em qualidade, né? A questão de que tipos de movimentação você faz. Se é entradas de receitas, se é saída de custo ou despesas, que também tem umas diferenças. Então, esse tipo de demonstração, ela é muito importante, desde que, e reproduz muito para um banco, desde que vocês façam, ou que a empresa faça, toda a movimentação financeira corretamente nas contas das empresas. Na hora que movimenta na conta das pessoas físicas, no caso os sócios, o fluxo de caixa dela vai lá para baixo. E a demonstração do valor adicionado é obrigatória apenas para as companhias abertas, ou seja, as que negociam ações, as chamadas empresas que trabalham na Bolsa de Valores. Então, não é uma realidade nossa.
Geralmente, as demonstrações financeiras que são mais utilizadas em licitações, né, a gente falou aqui, são o balanço patrimonial, a demonstração financeira, a DRE e a DFC. Essas três são as mais utilizadas pelos órgãos públicos, né, para avaliarem a saúde financeira da empresa. Tipo assim, que a gente chama na contabilidade, o balanço principalmente. O balanço é uma foto real no final do exercício daquela empresa. 31 de dezembro é como se o balanço reproduzisse, opa, tirei uma foto aqui do dia 31 de dezembro daquela empresa. É como se ela não, digamos assim, o que foi feito de 1º de janeiro até dia 30 de dezembro já foi registrado ou já foi movimentado, seja positivo ou negativo. Mas deu 31 de dezembro, ela aí, opa, surpresa está aqui. Ah, mas eu passei o ano todinho movimentando muito dinheiro, muito lucro e não sei o quê. Mas se dia 31 de dezembro você fechou o balanço e apresentou prejuízo, é aquela foto naquele exato momento da empresa. E ali é onde se vai ser feito a capacidade de honrar o compromisso, de honrar compromisso que eu falo, não só de execução, digamos, de obras, mas também de capacidade de honrar compromisso de pagamentos de obrigações. E isso é um detalhe, né? Só com relação à questão do balanço, quando a empresa faz corretamente todos os lançamentos contábeis, não só de pagamento de folha, de funcionários, encargos sociais, compra, pagamento dos produtos que vão serem revendidos, ou compra de matéria-prima para fabricação, venda de produtos, né, fabricados pela empresa. É como se isso, tudo que você movimentou, mexeu, vai estar ali. É a movimentação, como eu posso dizer, é a movimentação real da empresa. Vou usar uma nomenclatura melhor. É como se a empresa dissesse a todos o que ela pode e o que não pode fazer. Na hora que o resultado, que na verdade, assim, quando se analisado os balanços, vai ser feita análise de índice de liquidez, índice de liquidez corrente, insolvência, e aí são um bocado de nomenclatura, tudo para comprovar se aquela empresa tem capacidade ou não de honrar com aquelas situações. Um detalhe, né, com relação a essas empresas, na hora que elas fazem corretamente o balanço, ia dizer, perdi um pouco, na hora que elas fazem corretamente os lançamentos contábeis, não tem por onde o resultado apresentado no balanço patrimonial ser contrário. Se no balanço disser que tem lá, sei lá, 50 mil reais de lucro, você vai ter aqueles 50 mil reais de lucro comprovado, seja no caixa, seja na conta saldo bancário, vai ter, desde que seja lançado corretamente as informações, não só corretamente, e todas as informações serem lançadas. O porquê que eu estou dizendo isso? Acontece muito, e infelizmente, as empresas não fazerem todos os lançamentos. Aí, João Paulo, mas aí esse balanço, ele é válido? Sim, ele vai ser válido, mas ele não vai demonstrar realmente a situação financeira da empresa. Eu vou tentar... Às vezes esquece também, né? Tem alguns que esquecem de fazer. Isso, e lançar. Só bem rapidinho, com relação ao esquecimento. Eu não gosto nem de dizer esquecimento, eu gosto de dizer assim, necessidade de lançar. Porque a maioria das empresas que não participam de licitações, elas não fazem os lançamentos contábeis, porque elas não se sentem na necessidade de utilizar as demonstrações contábeis. Aí, João Paulo, mas isso não é obrigatório? Se caso um órgão público de fiscalização for naquela empresa e pedir o balanço patrimonial dela e ela não tiver registrada, não tiver feito, ela pode ser penalizada.
Só que a maioria não se preocupa em fazer porque não vão utilizar aquela demonstração. De que maneira? Para se participar da licitação, tem que se ter essas demonstrações. Balanço, DRE e DFC, no mínimo. Para poder ter essas demonstrações, você tem que fazer todos os lançamentos contábeis. Se você não fizer, você não vai ter demonstração. Você pode até, eu diria assim, que eu ia complementar, eu posso até fazer, mas ela não vai demonstrar fielmente a situação financeira da empresa. Um exemplo, tem um cidadão, eu falo isso porque também já foi noticiado, Eike Batista, ele é um empresário brasileiro, já foi considerado, se eu não me engano, top 5 de ricos do mundo, né? Ele foi pego alguns anos atrás por conta de fraudes nas demonstrações contábeis. Ele informou, eu digo ele, né, o grupo econômico dele, foi informado que nas suas demonstrações contábeis ele tinha uma grande capacidade de pagamento. O que é que isso influencia? Quando um banco pega um balanço patrimonial, onde diz que para cada R$ 1 de obrigação, a empresa tem, sei lá, R$ 100 de bens ou direito, o banco vai dizer o quê? Eita danado. Se o cara para pagar R$ 1, ele tem 100 para cobrir, vai ficar com saldo de 99. Opa, o que é que os bancos fazem? Pega dinheiro. Liberam recursos, liberam investimentos, demonstram, tem a consciência que aquela empresa, com base naquele documento, né, que ela tem capacidade de cumprir qualquer coisa que ela seja submetida, seja uma prestação de serviço ou um pagamento de um financiamento, de um empréstimo. Na hora que eles fizeram isso, ele estourou. Foi considerado, se não me engano, top 5 de homens mais ricos do mundo. Ponto. Aí, começaram a analisar. Opa, ele tinha um empréstimo acolá, começou a atrasar o empréstimo. Aí, como as empresas dele são lucros reais, tudo é registrado. Movimentação bancária, movimentação de caixa, o que ele fizer, ele tem que documentar. Aí começaram a analisar. Tudo analisando. Quando foram analisando, começou a descobrir que lançamentos contábeis que foram feitos errados. Exemplo, ele informou que ele tinha um prédio comercial em nome da empresa que custava R$ 100 mil. Aí, quando foram analisar aquele prédio, na verdade, ele não valia R$ 100 mil, ele valia 50 mil. É como se foi feito um superfaturamento de valores, com base na realidade daqueles lançamentos. Estão dando para entender mais ou menos como foi feita a maquiagem? Sim. Tá dando para entender. Aí o que acontece? Na hora que... Vou trazer a realidade das licitações. Na hora que uma prefeitura pega que aquela empresa que ganhou a licitação, ela tem um patrimônio de máquinas e equipamentos para fazer o determinado calçamento, tem uma quantidade enorme de máquinas e equipamentos, um quadro de funcionários, ou seja, as obrigações de salário muito alto, e tem uma receita muito alta, ela faz, opa, beleza, ó. Ganhou a licitação, comprovou aqui com base nas suas demonstrações que você tem capacidade de honrar esse serviço. Libera. Vai ganhar, beleza, vai prestar o serviço. Aí, a empresa começa a não entregar o serviço. Começa a não completar a obra. Aí disse, opa, empresa, né, cara? Por que você não vai terminar o calçamento? Rapaz, porque eu não tenho máquina para terminar aquele calçamento. Opa, peraí. No seu balanço aqui está dizendo que você tem máquinas e equipamentos que conseguem, que podem e que serão utilizados para cumprir com aquele serviço ali. Mas eu não tenho. Opa. Quando vai analisar, quando vai
pedir as comprovações que realmente tem aqueles equipamentos, não é da empresa. Que é o que acontece. O sócio lá comprou os equipamentos, mas não comprou em nome da empresa, comprou em nome dele, pessoa física. Mas aí ele lançou como se fosse da empresa. Está errado. Ou também pode acontecer também de, tipo, a empresa ter alugado de um particular. Pode, mas só que se ela colocou no seu balanço dizendo que é dela, já é uma forma de, uma das maneiras de quê? Da empresa, do Ministério Público parar aquela obra. Digamos assim, embargar a obra, né? Que pode ser comprovado ali de quê? Que foi o quê? Utilização de laranja, de fachada, simulação de capacidade de cumprir, mas que na verdade ela não tem capacidade. Talvez aí vocês já devem ter visto, ouvido, né? Várias obras no Brasil que estão lá paradas. Por quê? Porque a empresa que ganhou a licitação chegou para o órgão público lá e disse: opa, não tenho mais capacidade de terminar a obra. Acontece? Acontece. Por quê? Porque lá no período de licitação não foi feita uma análise realmente, comprovadamente, de tudo aquilo que está registrado no balanço. Acontece. Vamos fazer o quê, né? Já estamos, que horas? Então, 8h55, estamos quase terminando, pelo menos pelo horário. Deixa eu ver o que mais. Para falar a questão mais um pouquinho do balanço. Os chamados grupos de contas, né? Dentro da legislação brasileira, estabelece 2 grupos de contas para o ativo e praticamente 3 para o passivo. 2 para ativo e 3 para o passivo. No ativo, a gente trabalha com circulante e não circulante. No passivo, circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Como funciona o conceito de circulante e não circulante? Curto e longo prazo. Se você tem algo, digamos assim, de um período, eu coloco aqui, até um ano, seja para receber ou para pagar, ele vai fazer parte do curto prazo. Sendo assim, ele é circulante. Paulo, não entendi. Vamos lá. Eu tenho uma duplicata a receber. Eu vendi um produto a um cliente e eu gerei várias duplicatas. Se eu gerei até 12 duplicatas, ou seja, que é o período de até um ano, não importa se eu vendi agora em abril, vendi em até 12 vezes, ele vai entrar no ano de 2022, não importa. Mas se for em até 12 vezes, num prazo completo e até um ano, ele é curto prazo circulante. Se eu vendi um produto e eu vendi em mais de 12 vezes, ele vai ser considerado a longo prazo não circulante. Por quê? Circulante faz parte do período do exercício normal de uma empresa, que é o quê? Um ano. Na hora que ela foge desse um ano, ele deixa de ser circulante para ser não circulante, porque é um período a mais de vida da empresa, de operação, digamos assim, financeira e fiscal. Deu para entender? Alguém? Deu sim. Vamos lá, recapitulando: curto prazo, entendimento. Circulante, curto prazo em até 12 meses. Não circulante, longo prazo, mais de 12 meses. Ok? Vale lembrar que esses conceitos estão relacionados ao ciclo operacional dos negócios. Uma empresa rural, por exemplo, que cria, engorda e revende gado, tem um ciclo operacional maior que um ano, portanto, alterando o conceito de curto e longo prazo. Na contabilidade, circulante, curto prazo, não circulante, longo prazo. Por quê? É o entendimento normal de operação, de ciclo operacional de uma empresa. Só que, dependendo da atividade, essa empresa não circula em apenas um ano. O exemplo que eu coloquei aí, em compra
gado, que você vai ter que, a questão de você ter que revender o gado, você não vai engordar ele em menos de um ano. Ele demora não só a engordar e crescer. Então, ele vai entrar, o entendimento dele, do circulante, já não é de apenas 12 meses. Se o normal do ciclo operacional de quem revende gado é de você, do gado nascer, digamos, você engordar e crescer, é de 1 ano e meio, então o ciclo operacional dele, circulante, vai ser de 1 ano e meio. Diferente, digamos, já falando de animal, de frango. Hoje o ciclo operacional de um frango, o pouco entendimento que eu tenho é que nasce o pinto, dele chegar ao ponto de crescer e se tornar frango para abate, se eu não me engano, é 30 dias. Se não me engano, não estou dizendo que eu sei que é a realidade dessa, não. Mas que dele, da hora que ele fica de pinto até abate como frango, vai ser 30 dias, então o ciclo operacional dele, de curto prazo, vai ser 30 dias. Porque sempre é de acordo com a atividade da empresa. Outro exemplo, para quem trabalha com venda de produtos, deixa eu ver aqui, produtos natalinos. Geralmente, quem trabalha com fabricação ou venda de produtos que são utilizados na época do Natal, ele já tem um período de 6 meses, em média, porque é o período de fabricação, 2, 3 meses, e mais 2, 3 meses para a venda. Porque é o período que se é utilizado, é o que é vendido aquele produto para aquele período do ano. Que também pode ser entendido como... É um produto sazonal, né? E usar agora essa palavra, que é entendido como atividade sazonal. Ela tem aquele período específico. Diferente de alguns casos. Outro exemplo. O normal a gente vê mais venda de milho na época do São João. Mas não quer dizer que a venda do milho ela seja específica só do período de São João. Não, você vende milho o ano todinho. Ele apenas tem um período maior de venda naquele período de São João. É como se fosse uma característica daquele produto. Ele tem uma saída maior naquele período. Mas o ciclo normal dele vai ser de 1 ano. Estão dando para entender as diferenças, né? Então, sim. Tá sim, tá claro. Vamos lá. E, professor, essa do milho é mais na nossa região, né? Isso, boa. Não só o período, mas também a região, né? Do período de mais compra, né? A safra, que a gente pode utilizar também essa nomenclatura, a safra maior dele esteja nesse ciclo operacional da época de São João. Um exemplo que eu lembrei agora de safra, né? Tem empresas que, o colega falou, a questão da sazonalidade desses produtos, desse tipo de atividade. Um exemplo a questão de manga, né? Para quem não conhece ou conhece um pouquinho, para situar. O período de manga é por safra, geralmente são um mês de quando ela já está no ponto de colheita, né? De 1 a 3 meses é o período de safra da manga, que é o quê? Para você dar aquela, digamos, adubada, de colheita, preparação, embalagem e tudo, geralmente nesse período de 3 meses. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Salvo engano, entre agosto e outubro. Isso. Eu ia dar esse exemplo porque eu trabalhei um período em uma empresa aqui no Vale do Açu, que quando eu entrei lá, justamente era o período da safra. Eu entrei nesse período, era bem complicado, muito puxado. E eu trabalhava na área contábil, e a gente era um pico de lançamento contábil enorme nesse período da safra. Aí eles param a safra, né, de agosto, digamos, a agosto a outubro, aí passam ali 2, 3 meses, ou 2 meses, basicamente, dá uma dispensada geral no quadro de funcionário, principalmente quem trabalha no campo. Aí, quando no terceiro mês, após a safra, eles começam a contratar de novo mais aquele pessoal que vai trabalhar no plantio, na adubação, na podagem, no que seja assim.
e para poder, mais na frente, recontratar de novo pessoas que vão trabalhar na safra seguinte. É um negócio bem... Bom, estamos chegando já chegamos ao nosso período, 9 horas, passamos um tiquinho, vamos parar por aqui e amanhã a gente continua. Só um detalhe, pessoal, queria pedir aqui a vocês que amanhã, não sei se já estava, mas se tiver como, espero que sim, um caderninho aí, uma canetinha, de preferência uma calculadorazinha, que amanhã a gente vai começar a ver mais alguns números, e para mim não ficar aqui só eu calculando, até mesmo pelo espaço ser pequeno, aí talvez a gente repasse para que vocês comecem a arder um pouquinho o juízo com alguns números, ok? Tava bom demais até agora, hein? Agora vai entrar os cálculos. Mas é bom, vocês vão ver que não vai ter... pode falar. Não, tava pensando nisso, que tava bom demais, né? Beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Até amanhã, viu? Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.